Primeiro dizer que hoje amanhecemos com uma surpresa para o mundo todo, que foi a vitória do candidato Trump. Isso fez o mundo todo ficar surpreso e, pela primeira vez, eu acho que a grande maioria da humanidade se volta para um político olhando que, pela primeira vez, a gente espera que o político tenha mentido durante a campanha e que ele venha algum dia dizer, olha, aquilo que eu prometi fazer, não vou fazer, e todos vamos aplaudir, porque nós não esperamos que ele faça das palavras dele as suas atitudes, na grande maioria das coisas que ele falou, né? Fazer muros da vergonha, banir pessoas do seu país, que ele tenha esse olhar mais crítico em torno das próprias palavras e dos compromissos que tem assumido com o seu povo. Esperamos que ele não seja um fator de desagregação mundial. O mundo hoje vive em guerra, questões importantes estão sendo tratadas na Europa, a questão dos refugiados, o problema da fome, da miséria no mundo. A globalização foi, sem sombra de dúvida, um momento em que a humanidade pensou na agregação, na possibilidade da construção de uma agenda positiva para todo mundo, e eu espero que o presidente, ao qual congratulo pela vitória, tenha a humildade de poder refletir sobre algumas questões que levantou durante a campanha. Mas como a política é um pensar cotidiano, eu quero aqui falar que o Leandro Carnal, trazer uma frase dele, que pensar dá um trabalho danado. E é fruto de um pensamento que eu quero dividir aqui com vocês, com a TV, Senado, com os nossos pares, que hoje, infelizmente, a gente vive um ambiente dividido no nosso país. Um ambiente que, apesar de muitas certezas na internet, nós estamos aflitos por soluções que poucos conhecem, que é fazer o país voltar a crescer. Faltam mediadores no processo político. Está faltando lideranças que possam olhar para as propostas e não fazer o que geralmente tem sido feito no Brasil, que é julgar a proposta pela origem. Hoje a gente deixou de olhar as propostas políticas pela questão dos fatos, dos métodos, dos critérios, do bom senso, da proposta, da análise técnica. A gente acata ou rejeita uma proposta a depender da origem. Deixamos de ser um país e viramos, o que acontece hoje é que nós viramos uma padaria, ou uma delicatessen, para ser mais moderno. Um dia acordamos com sonhos, outro dia temos que fazer escolhas entre propostas que são ditas coxinhas ou mortadela. Eu me nego a ter uma visão tão binária do processo político, uma visão que não consegue trazer e aglutinar pensamentos diferentes. Eu entendo que eu gosto de pessoas que agregam na diversidade, que trazem propostas e que podem olhar a proposta de adversários, porque nós, acima de tudo, somos brasileiros e essa casa aqui precisa ter um olhar para o futuro do nosso país. Agora mesmo, com a discussão da PEC 55, nós temos uma PEC que quer fazer o enfrentamento do déficit fiscal. Se mantivermos o déficit fiscal de 2017,
nos últimos 4 anos, vamos somar um número espantoso de 450 bilhões de déficit fiscal. É um número estrondoso para qualquer economia. Temos quase 3 trilhões de dívida pública. A despesa pública chegou a um percentual de 43% do PIB. Muitos números demonstram uma dificuldade do enfrentamento desse déficit fiscal. O que fazer? Cortar os gastos, controlar os gastos, melhorar os gastos públicos. Se pensarmos dessa forma, estamos sendo conservadores. Se pensamos dessa forma, viramos coxinha, presidente. Mas se também olharmos a importância da rede de proteção social que o Brasil construiu nos últimos anos, se a gente entender que mesmo com toda a dificuldade com o desemprego, momentos em que passamos lá atrás, há 15, 20 anos, onde havia saque no Nordeste brasileiro, onde as famílias famintas iam tentar buscar o seu alimento através da invasão de supermercados, e que toda essa rede de proteção advinda do Bolsa Família, da aposentadoria rural, do programa de apoio à agricultura familiar, é quem tem dado a sustentação para que esse país não viva mais, nesse instante, a danosa consequência desses problemas da seca lá no Nordeste? Como enfrentar essa situação? O que fazer? Nós precisamos manter essa rede de proteção social. Precisamos manter, não, precisamos aperfeiçoar. Precisamos auditar permanentemente. E se queremos que isso aconteça, a gente vira mortadela. O país está dividido em 2 pensamentos. E a PEC traz algumas coisas importantíssimas para o controle do gasto, presidente. E a gente não pode negar, presidente, que se amanhã a recuperação acontecer e que se nós tivermos um superávit, esse superávit tem que estar à disposição dessas conquistas sociais e do investimento. Vamos fazer um esforço nos próximos anos? Vamos pensar em melhorar o nosso gasto público, mas também não podemos entregar o que nós conseguirmos fazer de dever de casa simplesmente ao mercado financeiro. Nós precisamos ter uma margem. E no debate que tivemos na CAI e na CCJ, veio uma proposta de se fazer uma possibilidade de uma saída, de um gatilho, para que a gente não ficasse que a gente fizesse bandas. Ou seja, poderíamos reajustar as despesas com a inflação, mas que também possibilitasse, caso houvesse algum nível de crescimento, a gente pudesse colocar esses recursos a serviço da saúde, da educação e da geração de novo emprego. É por isso, presidente, que eu quero deixar claro aqui que vamos ainda debater muito aqui na casa. Não tenho muita certeza de onde vai o meu voto, mas eu tenho certeza que vai em busca de uma solução para o Brasil. Quero aqui, em segundo momento, tratar rapidamente da reforma eleitoral que poderá ser votada aqui nesta casa. Sei que existem tantas reformas eleitorais quantas cabeças no Congresso Nacional. Cada um aqui tem a sua própria reforma eleitoral. Eu tenho um sentimento que não haverá reforma política se a gente continuar tendo eleições de 2 em 2 anos. O país está exausto, os políticos estão exaustos,
O orçamento público está exaurido. Nós estamos gastando 7 bilhões de reais, senadores. 7 bilhões de reais anualmente com a Justiça Eleitoral. Nós não podemos colocar peso mais nesse orçamento. E tenho uma convicção que, se tivéssemos eleições gerais, nós enfrentaríamos esta situação. Poderíamos fazer a unificação das eleições e fazer com que as eleições fossem vereadores, prefeitos, candidatos a deputado estadual, federal, governadores, senadores e presidente no mesmo dia. Isso facilitaria o que vamos debater aqui, que é a verticalização da decisão do processo político. Isso faria com que, rapidamente, em vez de precisarmos de uma lei, houvesse uma federalização nas coligações partidárias. A parte também que o partido teria força para impor aos seus filiados que tivesse fidelidade partidária, porque estaríamos tendo eleições em todos os níveis. E mais do que isso, nós poderíamos reforçar, finalizar, de fortalecimento dos nossos instrumentos, os nossos instrumentos de planejamento. Hoje, quando o prefeito assume, e vai acontecer agora em 2017, quando ele assumir, ele vai pegar um orçamento do prefeito anterior. Ele vai ter que fazer o seu plano de governo acontecer no orçamento que ele não construiu. E aí ele vai ter que fazer o seu primeiro orçamento focado nas responsabilidades que assumiu com o povo só em 2018. E quando ele assim o fizer, presidente, já estará finalizado o mandato dos governadores e do presidente da República. Nesse país, o planejamento municipal não se conversa com o planejamento estadual nem federal. Precisamos unificar as eleições. Então, gostaria de pedir e solicitar aqui aos nobres senadores que possa também apreciar, com a mesma velocidade que estamos apreciando outras matérias, a possibilidade de unificarmos as eleições no ano de 2022. Isso faria um bem enorme para a sociedade brasileira, faria um bem enorme para a política nacional e, principalmente, teríamos a possibilidade de trazer racionalidade ao gasto público e ao planejamento do Estado. Muito obrigado, presidente.